E aí, galera, tudo jóia? Meu nome é Anderson. Mais uma vez estou com vocês para nós tirarmos algumas dúvidas com relação ao uso da língua portuguesa. E hoje vocês irão aprender de uma maneira detalhada sobre o emprego do paralelismo. Portanto, fiquem antenados. Vem comigo, que eu já vou explicar para vocês agora, ok? Este é um tema que realmente gera polêmica, porque muitas pessoas têm um conhecimento sobre morfologia, sobre sintaxe, sobre construção de frases com sujeito, com predicado, orações subordinadas, orações coordenadas, sobre o significado das palavras, mas na hora de empregar na prática, elas têm a falsa ideia de que a frase está perfeita e é aí que entra o paralelismo, para mostrar que é preciso que haja uma harmonia do uso de termos dentro da frase. E é exatamente isso que eu vou explicar agora. Só para lembrar, o meu blog de língua portuguesa é netcomunicaeexplica.blogspot.com. Nele vocês encontrarão todos os meus vídeos. Tenho também um website no qual eu posto vários assuntos relacionados à espiritualidade. Acredito que vai agregar valor para vocês sobre muitas coisas que passam despercebido em nossas vidas. E o meu tema de sugestão para vocês é Drinking and Spirituality Review, que faz uma análise sobre a relação entre bebida e espiritualidade. Vocês vão adorar esse blog. Só vocês clicar e pedir para traduzir se vocês não tiverem conhecimento da língua inglesa. Essas informações estão na caixa de descrição abaixo. Peço que vocês façam inscrição no canal, curtam. Lembrem-se de compartilhar os meus vídeos para que vocês possam dar suporte ao meu canal e também acionar o sino para que vocês possam receber notificações sobre os vídeos novos que eu posto no meu canal. E façam também sugestões e comentários que são bem-vindos. A primeira coisa antes de explicar sobre o conteúdo é conceituar a palavra paralelismo, que no dicionário significa característica do que é paralelo. No sentido figurado, significa semelhança entre coisas, ideias ou opiniões. Agora, na língua portuguesa, o paralelismo relaciona-se à simetria, ou seja, às estruturas semelhantes. Portanto, pode-se dizer que ele é o encadeamento apropriado dos termos em uma frase. Nós temos três tipos de paralelismo: morfológico, sintático e semântico. Eu vou explicar cada um deles para vocês. Falando inicialmente sobre o paralelismo morfológico, é o uso adequado e harmonioso de palavras da mesma classe gramatical dentro de um período. A primeira coisa que vocês precisam saber é o que é morfologia. Na língua portuguesa, a morfologia estuda a estrutura, a formação e a classificação das palavras. E quais são essas classificações? Substantivo, adjetivo, artigo, numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição, conjunção e interjeição. Agora vamos à prática, para que vocês possam entender realmente como funciona. Temos aí um exemplo. Honestidade é essencial, imprescindível e proporciona benefícios ao indivíduo. Nesta frase, nós temos três termos em destaque. Um é um adjetivo essencial, o outro é um outro adjetivo imprescindível e o último é o uso de um verbo mais substantivo, proporciona benefícios. Ou seja, adjetivo, adjetivo, verbo mais substantivo. Para que eu possa fazer com que esta
frase esteja dentro de uma construção padrão, eu preciso que ela faça uso apenas de adjetivos, que é exatamente o exemplo abaixo com a frase feita da maneira correta. Honestidade é essencial, imprescindível e benéfico ao indivíduo. Então, eu comecei com adjetivo, eu vou permanecer com o adjetivo, porque esse adjetivo ele funciona dentro da frase como um predicativo de sujeito. Então, se eu tenho um, eu vou permanecer com outros para dar uniformidade à frase. Mais um outro exemplo para vocês. A falta de diálogo e insegurança prejudicam as relações interpessoais. Como vocês podem perceber, eu tenho também mais aí um desvio, mais uma quebra de paralelismo, porque a princípio eu faço uso do artigo mais o substantivo. Nós sabemos que todo substantivo pede um artigo. Se eu fiz este uso no início, logo depois eu tenho que permanecer fazendo uso do artigo mais o substantivo. Só que nessa segunda parte eu uso apenas o substantivo sem artigo. Portanto, há a quebra de paralelismo. Para que a construção seja correta, se eu começo uma frase fazendo uso de artigo mais substantivo e fazendo uma citação de várias situações, de vários itens, de vários objetos, eu tenho que usar o artigo mais o substantivo em todas as outras citações, como é o exemplo dessa segunda frase feita da maneira correta. A falta de diálogo e a insegurança prejudicam as relações interpessoais. Um outro exemplo para vocês muito típico de erro em construções de frases. Minha tia comprou 3 blusas, bermuda e calça. Como vocês podem perceber, neste primeiro exemplo tem um numeral mais um substantivo. No segundo, apenas um substantivo. E no terceiro, apenas um substantivo. Para que esta frase fique correta, eu simplesmente posso fazer a citação de numeral e substantivo nestes 3 itens mencionados, ou simplesmente eu faço a citação de substantivo no singular, desconsiderando o numeral. Ok? Então, com as correções, fazendo uso de numeral mais substantivo. Minha tia comprou 3 blusas, 2 bermudas e uma calça. Ou então, minha tia comprou blusa, bermuda e calça. Não importa quantas bermudas, calças e blusas ela comprou. Eu apenas citei blusa, bermuda e calça, porque eu não quis mencionar a quantidade. Entretanto, a frase ainda assim continua harmônica. Ok? Agora vamos falar sobre paralelismo sintático. É o uso adequado e harmonioso de palavras da mesma função sintática dentro de um período, levando-se em consideração o emprego correto das expressões correlativas juntamente com os termos correlacionados, das orações subordinadas coordenadas, da crase e da conjunção verbal. Vamos ver isso na prática para que vocês possam entender. Ela é uma profissional formidável que se empenha na escola e também em casa. Percebe-se aí um desvio, porque é feito o uso do conectivo e juntamente com a palavra também, que me dá a ideia de inclusão. Só que nessa frase, como se percebe, o que se quer dizer nela é que há uma ideia de igualdade. Portanto, essa construção com e também é considerada um erro e deve ser substituída pela expressão correlativa tanto quanto. Ela é uma profissional formidável que se empenha tanto na escola quanto em casa. Além de fazer o uso da expressão correlativa tanto quanto, é importante também
que vocês saibam correlacionar os termos da frase. Se é na escola e em casa, portanto, eu tenho que correlacionar tanto com a adjunto adverbial de lugar e quanto também com a adjunto adverbial de lugar, para que a frase possa estar com o paralelismo dentro da condição padrão. Do contrário, vai haver uma outra quebra de paralelismo, ok? Agora nós vamos falar sobre paralelismo semântico. É o uso adequado e harmonioso de palavras de mesmo campo semântico dentro de um período. Então, o que seria campo semântico? Seria a mesma relação de significado. Vamos ao exemplo. Primeiro exemplo. Eu adoro salgado, mas meu irmão livro. Como vocês podem perceber, salgado e livro são palavras de diferentes campos semânticos. Por quê? Salgado relaciona-se a alimento. Livro relaciona-se a objeto. Percebe-se a quebra de paralelismo. Então faria mais sentido se eu dissesse: eu adoro salgado, mas meu irmão doce. Salgado e doce são palavras de mesmo campo semântico que estão relacionadas a alimento. Ok? Um outro exemplo para vocês. O turista, além de baiano, era tatuador. Eu tenho aí a expressão além de, que me dá a ideia de informação adicional. A questão é que, além de baiano, era tatuador. Baiano e tatuador são campos semânticos completamente diferentes. Então, para que a frase fique harmoniosa com paralelismo semântico, o mínimo que eu devo fazer é colocar duas palavras com o mesmo campo semântico dentro do que eu quero dizer, como neste exemplo aqui com as correções. O turista, além de tatuador, era dançarino. Um outro exemplo para vocês. A mudança na rotina em decorrência da pandemia de coronavírus tem impactado milhões de brasileiros e jovens que vivem no país. Então, milhões de brasileiros, nacionalidade, e jovens que vivem no país, essa segunda parte, de acordo com o que foi construído na frase, que esses jovens que vivem no país são jovens que vêm de outro país para morar no Brasil. Essa oração subordinada adjetiva restritiva, jovens que vivem no país, me faz ter esse tipo de interpretação. Portanto, essa frase foi mal construída. Então, com o paralelismo, a frase ficará da seguinte maneira: a mudança na rotina em decorrência da pandemia de coronavírus tem impactado milhões de brasileiros, quer sejam adultos, quer sejam jovens, que vivem no país. Então, eu fiz o uso da conjunção alternativa quer, para citar tanto adultos quanto jovens que estão sofrendo. E logo em seguida eu uso a vírgula, porque quando eu uso a vírgula, ela deixa de ser uma oração subordinada adjetiva restritiva, como estava no primeiro exemplo, e passa a ser uma oração subordinada adjetiva explicativa. Portanto, abrange tanto jovens quanto adultos, ok? E o significado não é distorcido. Agora, pode haver a quebra de paralelismo para provocar um efeito estilístico, como no exemplo a seguir. Corinthians perde o jogo e o juízo no Uruguai. Como se percebe, perder o jogo, quem perde, perde alguma coisa. Perder o jogo, ok. Só que foi usado aí o juízo, da expressão perder o juízo. São de campos semânticos diferentes? São, porque o jogo está relacionado ao esporte e o juízo está relacionado
a razão, está relacionado ao bom senso. Só que foi feita essa quebra de paralelismo de maneira intencional, realmente para provocar um efeito estilístico na frase. Um outro exemplo para vocês. Uma noite destas, vindo da cidade para o Engenho Novo, encontrei num trem da Central um rapaz aqui do bairro, que eu conheço de vista e de chapéu. Então, nós temos a expressão conhecer de vista, que significa você já viu a pessoa em diversas regiões, portanto, você conhece a pessoa de vista. E conhece de chapéu, porque isso é uma maneira que faz com que você reconheça a pessoa, que você identifique a pessoa. Portanto, juntou as duas expressões, conhecer de vista e conhecer de chapéu, para dar esse efeito estilístico. Agora vamos falar sobre as expressões correlativas. Nós vamos falar sobre as expressões correlativas alternativas. Ou, ora, quer, seja, já, nem. Normalmente o que acontece é uma mistura de conjunções, como no exemplo a seguir. Seja animada ou não, irei à festa. A mistura da conjunção alternativa seja com a conjunção alternativa ou. Portanto, há a quebra de paralelismo. Para evitar isso, é só fazer o uso da conjunção das expressões correlativas, da expressão correlativa seja. Seja animada, seja não, irei à festa. Quer você vá à reunião ou não, eu irei. Então, quer misturado com ou. É uma outra quebra de paralelismo que na linguagem informal é perfeitamente aceita, porém na linguagem formal, na linguagem culta, principalmente para quem vai prestar vestibular, para quem precisa escrever uma redação dissertativa argumentativa, seja ou, quer ou, são considerados quebra de paralelismo, portanto, erros. Então, eu vou usar seja, quer. Quer você vá à reunião, quer não, eu irei. Mais alguns exemplos para vocês. Iremos ao parque, quer ele venha ou não. Quer ou. Mais uma mistura de correlações alternativas, que também é incorreta. Iremos ao parque, quer ele venha, quer não. Essa é a forma correta da correlação alternativa. Portanto, misturas de correlações alternativas são abominadas, ok? Agora vamos falar sobre expressão correlativa aditiva. Nós temos a mais usada, que é não só, mas também, que também pode ser usada não só, como também, não só, senão também. E vocês podem também fazer a construção não somente, mas também. Estou passando essas variedades para que vocês possam usar como recurso argumentativo em suas redações ou até mesmo numa linguagem falada, ok? Temos os exemplos aí. Ele não só é psicólogo, mas também leciona inglês. Então, eu usei o não só, mas também, mas o pior erro dessa frase, aliás, o único erro dessa frase foi com relação aos termos correlacionados. E eu correlacionei não só com psicólogo, que é o predicativo do sujeito, ele não só é psicólogo, e depois eu correlacionei um mais também com leciona inglês. Leciona inglês, eu tenho leciona, que é um verbo transitivo direto, e inglês, que é um objeto direto. Para que essa frase possa estar com paralelismo, eu tenho que usar, no mínimo, 2 adjetivos que vão exercer a função de predicativo do sujeito para que ela possa manter o paralelismo. Com paralelismo, ela ficará
Ele não só é psicólogo, mas também professor de inglês. Ele não só é psicólogo, ele não só é professor de inglês. Daí vocês podem perceber que as duas palavras, fazendo esse desmembramento, elas ficam harmoniosas dentro da frase. Vamos a um outro exemplo. Aquela recém-formada não só tem familiaridade com o assunto, mas também suas aulas são boas. O uso da expressão correlativa não só, mas também. Não só está se correlacionando com tem familiaridade com o assunto, mas também com suas aulas são boas, são muito boas. Desmembrando essa frase, ficará aquela recém-formada tem familiaridade com o assunto. Aquela recém-formada, suas aulas são muito boas. Percebe que aqui que há a quebra? Porque aqui foi feito o uso de um verbo e um complemento. No caso, um verbo transitivo. E aqui foi criada uma outra oração que não está relacionada ao sujeito de recém-formada. Que aí, nesse caso, essa pequena oração tem o sujeito, o verbo de ligação e o predicativo de sujeito. Muito boas, que são as suas aulas. Então, para que haja harmonia, essa frase vai ficar exatamente como está no segundo exemplo. Aquela recém-formada não só tem familiaridade com o assunto, mas também sabe ensinar muito bem. Desmembrando, aquela recém-formada tem familiaridade com o assunto, aquela recém-formada sabe ensinar muito bem. Portanto, os termos correlacionados com não só e com mais também foram usados corretamente. Agora, como uma forma de realce, eu posso fazer a construção abaixo, iniciando com não só e logo no meio da frase usando mais também. Tenho paixão por aquela recém-formada. Não só ela tem familiaridade com o assunto, mas também sabe ensinar muito bem. Ok? No período de 6 meses, não só cresceu o número de desempregados nas grandes cidades, mas também trabalhadores ambulantes. Percebe-se aí um desvio, porque o termo que está relacionado com não só é crescer o número de desempregados nas grandes cidades, mas também está se relacionando com trabalhadores ambulantes. Se vocês analisarem, houve omissão de termos que são necessários para o significado da frase. Porque nesta primeira oração, cresceu o número de trabalhadores nas grandes cidades. Na segunda oração, não está falando que cresceu o número de trabalhadores ambulantes. Está falando apenas de trabalhadores ambulantes. Portanto, com as correções, no período de 6 meses, não só cresceu o número de desempregados nas grandes cidades, mas também o de trabalhadores ambulantes. Ou seja, mas também cresceu o número de trabalhadores ambulantes. Portanto, cresceu e número, eles podem ficar elípticos na frase, ou seja, eles podem ficar ocultos porque eles já foram mencionados anteriormente. Portanto, eu tenho a ideia de que eles ainda estão sendo usados nessa segunda frase e não tem problema. Ele não só foi aplaudido pelos professores, mas também toda a escola. Não só, mas também foi usado, mas os termos correlacionados não estão em harmonia. Porque, como se percebe aqui, eu estou correlacionando cada um desses termos com os agentes da passiva. Como eu quero correlacionar apenas os agentes da passiva, é apenas eles que eu deixarei
correlacionando com cada uma das partes da expressão correlativa. Portanto, vai haver um deslocamento. Ele foi aplaudido não só pelos professores, mas também por todas as pessoas da escola. Portanto, pelos professores, por todas as pessoas da escola, são agentes da passiva. Outra coisa interessante a mencionar, aplaudido pelos professores, ou seja, por alguém. Se eu dissesse aqui, mas também por toda a escola, também estaria errado, porque a escola é uma ideia generalizada. E aqui eu mencionei diretamente as pessoas. Portanto, eu devo mencionar aqui por todas as pessoas da escola para que a frase possa me dar uma ideia completa, uma ideia perfeita e com o devido paralelismo. Ele não só estuda inglês, como italiano. Estuda inglês é o termo que está sendo correlacionado com não só. E italiano está sendo correlacionado com como. Percebe-se que foi feito o uso indevido de não só como, que é considerado um desvio no uso da expressão correlativa. Portanto, posso usar não só, mas também, não só, como também, para fazer a correção. Além disso, com os termos que eu quero correlacionar são inglês e italiano, porque ele estuda inglês, ele estuda italiano. Estuda, verbo transitivo direto, sem preposição. Estuda o que? Inglês. Inglês, objeto direto. Estuda italiano. Italiano também, objeto direto. Portanto, se esses dois são os termos que eu quero correlacionar com cada uma das partes da expressão correlativa, eles são os únicos termos que vão ser correlacionados, não outros. Portanto, vai haver um deslocamento do verbo estudar para o início da frase. Ele estuda não só inglês, como também italiano. Ele estuda inglês, ele estuda italiano. Portanto, os termos estão corretamente correlacionados com cada uma das partes da expressão correlativa, ok? Meu sobrinho não só comeu o bolo, mas também os salgados. Meu sobrinho comeu o bolo, meu sobrinho comeu os salgados. Percebem que os termos correlacionados com o não só estão incorretos? Portanto, comeu será deslocado para o início da frase. Meu sobrinho comeu não só o bolo, mas também os salgados. Comeu o bolo, comeu verbo transitivo direto, o bolo objeto direto. Comeu os salgados. Os salgados também é objeto direto. Objeto direto nesta parte, sendo correlacionado com não só, e objeto direto nesta parte, sendo correlacionado com mais também. Portanto, aqui percebe-se o paralelismo correto. Agora nós vamos falar sobre correlação proporcional. Quanto mais, tanto mais. Então temos o exemplo. Atualmente, quanto mais uma pessoa estuda, ela tem novas oportunidades no mercado de trabalho. Percebe-se que frases como esta são comumente usadas no nosso cotidiano. Porém, é considerado um erro. Se eu uso quanto mais, eu preciso de usar no mínimo o mais. Ou se eu quiser usar com tanto mais, também é aceito. Atualmente, quanto mais uma pessoa estuda, tanto mais ela tem novas oportunidades no mercado de trabalho, ok? Expressão correlativa tanto quanto, para me dar ideia de igualdade. Temos o exemplo. Tanto os cientistas dos Estados Unidos como de outros países estão empenhados na criação de uma vacina contra o coronavírus. Percebe-se o desvio, porque, primeiro,
porque eu fiz o uso indevido da expressão correlativa. Eu usei tanto juntamente com como. É considerado um erro. Este é o primeiro erro. O segundo erro é porque eu mencionei o cientista dos Estados Unidos, mas eu também preciso mencionar os cientistas de outros países. Portanto, para retomar o que foi mencionado anteriormente, eu preciso de usar o artigo os. Posso deixar oculta, elíptica, o termo cientistas e posso usar a preposição de, normalmente. E a frase correta fica dessa maneira. Tanto os cientistas dos Estados Unidos, quanto os de outros países, quanto os cientistas de outros países estão empenhados na criação de uma vacina contra o coronavírus. Portanto, é importante que vocês tenham bastante atenção para que vocês façam o uso correto das expressões correlativas e também façam o uso correto de determinados termos que já tenham sido mencionados e que precisam ser mencionados novamente, para que a sua construção não fique como numa linguagem informal, porque isso aqui numa linguagem informal, isso acontece constantemente, ok? Só que numa prova de concurso, numa redação dissertativa argumentativa, isso não é aceito. Agora vamos falar sobre um outro caso também bastante interessante. O Carnaval do Brasil conquistou um papel tanto culturalmente como econômico. Percebe-se que foi empregado o advérbio de modo. Só que eu quis dizer que ele conquistou um papel culturalmente e conquistou um papel economicamente. O problema é que quando eu faço uso de mais de um advérbio de modo, somente o último vai ficar com o sufixo mente. Os outros vão ficar como adjetivos e se dependendo do formato do adjetivo, vai ser necessário que eles fiquem no feminino. Ok? Então, o Carnaval do Brasil conquistou um papel tanto cultural quanto economicamente. Se eu invertesse econômico com cultural, se eu invertesse a posição deles na frase, poderia ficar assim: o Carnaval do Brasil conquistou um papel tanto econômica quanto culturalmente. Percebe aí que o econômico tem que passar para o feminino, porque os advérbios terminados em mente, eles são formados a partir do feminino, do adjetivo, e aí é acrescentado o sufixo mente, ok? Agora, uma coisa também que é muito importante mencionar com vocês é o uso da expressão correlativa por um lado, por outro. Se você usa por um lado, você está mostrando um lado da moeda. Portanto, é importante que vocês mencionem por outro, para que vocês falem do outro lado da moeda. Porque senão fica uma explicação mal elaborada. Principalmente, isso acontece constantemente em provas de redação para vestibular ou para concurso. E com certeza vocês irão perder pontos se cometerem erros como este. Por um lado, a Revolução Industrial demonstrou que a tecnologia proporciona qualidade de vida. Muitos defendem a comprovação de que os resíduos desse processo podem causar desequilíbrios no meio ambiente. Aparentemente, essa frase está perfeita, não tem erro de concordância, as construções estão ótimas, porém, a questão do paralelismo está sendo rompida. Para que haja esse paralelismo, é necessário usar por outro.
Portanto, a frase com as correções fica exatamente assim. Por um lado, a Revolução Industrial demonstrou que a tecnologia proporciona qualidade de vida. Por outro, comprovou que os resíduos desse processo podem causar desequilíbrios no meio ambiente. Daí vocês podem perceber que, além da expressão correlativa por um lado, por outro, eu fiz o uso dos verbos no mesmo tempo verbal. Portanto, mantendo também um paralelismo com relação à conjugação verbal. Ok? Agora vamos falar sobre a expressão correlativa negativa nem. Para quem não sabe, nem é uma expressão de negação, que significa e não. Se significa e não, é desnecessário usar a expressão nem juntamente com o conectivo e. Não me encarou e nem me cumprimentou. É considerado um erro. Apenas devo excluir o conectivo e. Não me encarou, nem me cumprimentou. Portanto, neste segundo exemplo, percebe-se o paralelismo. Além disso, os verbos no passado, mantendo o paralelismo na conjugação verbal. Agora, com relação a correlações comparativas. Por exemplo, maior que, menor que, tenham bastante atenção ao empregá-las, ok? Porque os detalhes fazem total diferença. A oportunidade de empregos do Brasil é menor que os Estados Unidos. Nessa primeira frase, a ideia que nós temos é que a oportunidade de empregos do Brasil é menor que o tamanho dos Estados Unidos e não menor que a oportunidade de empregos dos Estados Unidos. Portanto, ao fazer a correção dessa frase, ela fica exatamente desta maneira. A oportunidade de empregos do Brasil é menor que a dos Estados Unidos. É menor que a oportunidade de emprego dos Estados Unidos. Portanto, oportunidade de empregos ela ficou oculta, elíptica na frase, porque já tinha sido mencionada anteriormente. Portanto, eu fiz uso apenas do artigo para poder fazer essa retomada. Okay? Tenham bastante cuidado com relação ao uso do e que. Vamos ao exemplo. É uma senhora atraente, talentosa e que tem bastantes conhecidos. Eu tenho um predicativo do sujeito, que aqui o sujeito é ela é uma senhora, está oculto. Atraente, talentosa são predicativos do sujeito. Logo em seguida, eu tenho uma oração subordinada adjetiva restritiva. É uma senhora que tem bastantes conhecidos. Eu tenho o pronome relativo que retoma a palavra senhora e que introduz uma oração subordinada adjetiva restritiva. Portanto, adjetivo, adjetivo, oração subordinada adjetiva. Neste caso aqui, há o rompimento do paralelismo. O máximo que eu tenho que fazer, eu posso fazer uma adaptação, como esse segundo exemplo, para que a frase fique harmoniosa. É uma senhora atraente e talentosa. Neste caso, eu vou mencionar os dois predicativos do sujeito ligados pelo conectivo e. Vou separá-los por vírgula de uma outra oração e tem bastantes conhecidos. Neste caso aqui, também vou fazer um uso de uma outra conjunção, de um outro conectivo e, que se separado por vírgula, separa os termos correlacionados, ok? Essa é uma das formas de deixar essa frase com paralelismo. Ou então, vocês podem construí-la de uma maneira mais simples. É uma senhora, se ela é atraente, é uma senhora que seduz, que demonstra talento. Se ela é talentosa, ela demonstra talento e que tem bastantes conhecidos.
Percebe-se que eu vou usar e que somente se ele tiver sido mencionado anteriormente na frase. Não faz sentido eu usar o e que, como eu usei aqui, sem ele ter sido mencionado na frase. Porque o conectivo e, nesse caso aqui, me dá a ideia de adição, de que alguma coisa já tinha sido mencionada anteriormente. Exatamente por isso que nessa construção aqui, ele é aceito, porque o que é um pronome relativo, que retoma a palavra senhora, já tinha sido usado anteriormente. Se ele foi usado pelo menos uma vez, o e que já pode ser usado. Agora vamos falar sobre correlações explicativas, isto é, ou seja, temos o exemplo para vocês. Ela deveria focar no futuro, isto é, lutar para sobreviver. Ela deveria focar. Quem foca, foca em alguma coisa. Então, a regência do verbo focar. Focar é um verbo transitivo indireto. Ele pede por preposição. Focar em. No é em mais o. Focar no futuro. E aí eu tenho o uso da correlação explicativa. Logo em seguida, eu tenho aí a construção lutar para sobreviver. Quebrando o paralelismo. Porque eu deveria seguir aqui a regra. Se eu tenho uma regência, a regência do verbo focar é um verbo transitivo indireto que pede por objeto indireto. Neste outro lado aqui, após o uso da correlação explicativa, eu devo usar também um objeto indireto, para que possa haver o paralelismo. Portanto, ela deveria focar no futuro, isto é, na sobrevivência. Se eu desmembrar, ficará: ela deveria focar no futuro. Ela deveria focar na sobrevivência. Percebe que, ao fazer esse desmembramento, faz sentido. No primeiro, se eu fizer, não irá fazer sentido nessa segunda parte, ok? Agora vamos falar sobre a correlação explicativa mais sim, que é constantemente usada. Eu não estou chateado com seu desinteresse, mas sim por ter se comportado mal. Parece perfeita essa frase, mas tem um erro de paralelismo. Por quê? Eu não estou chateado. Chateado é um predicativo do sujeito. Está dando qualidade a eu. Eu é o sujeito. Ele é um predicativo, é um nome. Se eu estou chateado com alguma coisa. Ele é esse nome, ele pede por um complemento, que seria o complemento nominal. Estou chateado com o quê? Com o seu desinteresse. O complemento nominal, ele pede por preposição. Então, após o uso da correlação explicativa, isso deveria se manter, fazendo uso da preposição com mais um complemento nominal. Então, fazendo as correções, eu não estou chateado com seu desinteresse, mas sim com sua conduta. Eu não estou chateado com seu desinteresse. Eu não estou chateado com sua conduta. Faz sentido, ok? Expressão correlativa sem, dá a ideia de falta, ok? Então vamos ao exemplo. Não adianta estudar sem a prática dos exercícios. Parece perfeito, parece que está tudo maravilhoso, mas há um erro de paralelismo, porque eu usei antes da expressão um verbo e depois da expressão um artigo mais um substantivo. Se eu usei um verbo antes, eu tenho que usar um verbo depois. Se eu usei um artigo e um nome e um substantivo antes, devo usar um artigo e um substantivo depois. Então, vamos aqui às correções. Não adianta estudar sem praticar os exercícios. Ou então, não adianta o estudo sem a prática dos exercícios, ok? Vocês vão ver logo adiante que, para evitar a quebra de paralelismo, se uma oração for desenvolvida
a outra também deve ser. Se uma oração for reduzida, a outra também deve ser. Dessa maneira, consigo manter o paralelismo. Vamos ao exemplo. Ele disse ser um indivíduo honesto e que jamais teria roubado o dinheiro. Ele disse o quê? Ser um indivíduo honesto. É uma oração subordinada, substantiva, objetiva direta, reduzida de infinitivo, sendo introduzida pelo verbo ser, que está no infinitivo. Ele disse que jamais teria roubado o dinheiro. Oração subordinada substantiva, objetiva direta, que é introduzida pela conjunção que. Essa conjunção é de uma oração subordinada desenvolvida. Ok? Uma conjunção integrante que. Então, desenvolvida na segunda parte, reduzida na primeira. Eu coloco as duas reduzidas ou então as duas desenvolvidas, para que possa haver o paralelismo. Fazendo como desenvolvida. Ele disse que era um indivíduo honesto e que jamais teria roubado dinheiro. Fiz o uso da conjunção integrante que, depois usei o e que, porque o que já tinha sido mencionado anteriormente, portanto está correto. Ou as duas reduzidas. Ele disse ser um indivíduo honesto e jamais ter roubado dinheiro. Embora tenha uma locução verbal aqui, ter roubado, pode perceber que a oração reduzida ela é introduzida pelo verbo no infinitivo, ter, nessa segunda parte da análise, e nessa primeira parte é introduzida pelo verbo no infinitivo ser. Então, são duas orações reduzidas de infinitivo. Agora vamos falar sobre o paralelismo com relação ao uso da crase. Embora a gente saiba que existe um uso específico para a crase, em determinadas situações pode ser necessário o emprego do paralelismo, que é o que nós iremos ver agora. Exemplo, ele trabalha de terça a domingo. O paralelismo está correto, porque eu faço uso de uma preposição, no caso a preposição de, que me dá a ideia de ponto de partida de algo. Depois eu faço uso da preposição a, que me dá a ideia de ponto de chegada, de término. Também é uma preposição. Então, preposição no ponto de partida, preposição no ponto de chegada. Portanto, houve harmonia, o paralelismo está correto. Agora, se eu disser ele trabalha da terça à sexta, também é uma forma correta. Porque eu tenho a combinação da preposição de mais o artigo a, formando a palavra da, que é o meu ponto de início, o meu ponto de partida. Em seguida, eu tenho o a, com acento grave. Eu tenho a crase. Que a crase é nada mais que a preposição a mais o artigo a. E nesse caso, preposição mais artigo, nos dois termos, demonstra que houve igualdade, houve harmonia, portanto, houve paralelismo. Atentem-se a esta regra, ok? Mais um outro exemplo para vocês. Apenas alunos da quinta à oitava série deverão comparecer à cerimônia de comemoração. Eu tenho aí preposição mais artigo nos dois exemplos. Preposição de mais artigo a, formando a palavra da. Depois eu tenho preposição a mais o artigo a, formando a crase, que é o a com acento grave. Então, preposição mais artigo no primeiro termo e no segundo termo, portanto, paralelismo. Apenas alunos de quinta a oitava série deverão comparecer à cerimônia de comemoração. Tem a preposição de, que é apenas a preposição, e em seguida
a preposição a. Preposição no primeiro termo, preposição no segundo termo. Ponto de início, ponto de chegada. Portanto, com preposição nos dois termos, acontece o paralelismo. Agora vamos falar sobre paralelismo com relação à regência verbal. Se eu disser, prefiro literatura à matemática, vocês sabem que a regência do verbo preferir diz que quem prefere, prefere algo a alguma coisa. Então, eu prefiro algo, no caso literatura, a alguma coisa. Neste caso, matemática. Este a é uma preposição, porque ela é da regência verbal do verbo preferir. Portanto, ela é uma preposição. Neste caso aqui, a palavra literatura não vem com artigo, está sem artigo. A palavra matemática também está sem artigo. Portanto, acontece o paralelismo. Agora, se eu disser, prefiro a literatura à matemática, eu tenho a palavra literatura, substantivo literatura, que está com o artigo a, e tenho a palavra, o substantivo matemática, que está com o artigo a também. Mais a preposição da regência do verbo preferir. Preferir isto a alguma coisa. Todo mundo sabe que a crase é a preposição a mais o artigo a, que resulta no a com acento grave. Portanto, aqui eu tenho os dois a, o a preposição e o a artigo. Ok? Então, acontece aqui o paralelismo. Se eu mencionar o artigo em um dos itens, em um dos elementos, eu tenho que mencionar o artigo no segundo. Agora vamos mais um outro exemplo com relação à regência verbal. Dediquei a minha vida a meu neto e a minha neta. Quem dedica, dedica alguma coisa a alguém. Então, dedicou alguma coisa à minha vida, a alguém, a meu neto e a minha neta. Então, esse a é uma preposição, que ela é da regência verbal, do verbo dedicar. A meu neto e a minha neta são preposições, não são artigos, ok? Agora, se eu disser, dediquei a minha vida ao meu neto e à minha neta, dediquei o quê? A minha vida. A quem? A o meu neto. Eu tenho a preposição a mais o artigo. Ao meu neto. Se eu usei preposição mais artigo no primeiro termo, eu vou ter que usar preposição mais artigo no segundo termo. Na regra da crase, eu poderia usar o acento grave neste a, para fazer o uso da crase. Como antes do pronome possessivo, o uso da crase é facultativo, exatamente por isso que não foi feito o uso da crase. Mas isso não quer dizer que eu não tenha uma preposição mais um artigo neste segundo elemento, ok? É apenas opcional o uso da crase, mas a construção é considerada com artigo e está correta, ok? Agora vamos ao paralelismo com relação à regência nominal. Se eu disser para vocês, Roberto fez alusão a Berenice e a Pedro. Roberto fez é um verbo transitivo direto. Ele fez o quê? Fez alusão. Alusão é objeto direto. Alusão é um nome. Só que quando eu digo para vocês, Roberto fez alusão, ele fez alusão a quê? Esse nome pede por um complemento com preposição, que no caso é um complemento nominal. Fez alusão a quê? A Berenice e a Pedro.
Ele pede preposição. No primeiro caso, eu usei a crase, que é a preposição da regência nominal, alusão a alguma coisa, mais o artigo da palavra do substantivo próprio Berenice, a Berenice. Aí tenho a preposição mais o artigo no primeiro elemento. No segundo elemento, eu tenho somente a preposição, não tenho o artigo. O Pedro, não tem o artigo. Portanto, há a quebra de paralelismo. Para que possa haver a harmonia, a construção deve ficar desta maneira. Roberto fez alusão à Berenice e ao Pedro. Portanto, eu tenho preposição mais artigo no primeiro elemento, preposição mais artigo no segundo elemento, havendo harmonia e havendo paralelismo. Isso é muito considerado nas provas de redação. Atentem-se a isto, ok? Agora vamos praticar mais um pouco. Trata-se de uma situação delicada e que merece atenção. Delicada é um adjetivo que dá qualidade à situação. Só que logo em seguida eu uso uma oração subordinada adjetiva restritiva, que é introduzida pelo pronome relativo que. Trata-se de uma situação que merece atenção. Retoma o termo anterior, situação. Então, adjetivo está misturado com oração subordinada. Há a quebra de paralelismo. Para que possa haver a harmonia, vou usar dois adjetivos. Trata-se de uma situação delicada e notável. Lastimei não ter feito nada pela minha filha e que ela se sentisse tão segura. Desmembrando a frase, lastimei o quê? Não ter feito nada pela minha filha. Eu tenho lastimei, que é um verbo transitivo direto, ele não pede por preposição. Portanto, não ter feito nada pela minha filha é uma oração subordinada substantiva objetiva direta. É reduzida de infinitivo porque é introduzida pelo o verbo no infinitivo, com terminação a, é ou ir. Embora tenha sido usado aqui o advérbio de negação não, a gente tem que fazer essa análise aqui, considerando o verbo, ok? Esse advérbio ele não vai interferir na análise da frase, não, ok? Só que a outra oração, que ela se sentisse tão segura, é uma oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. É desenvolvida porque ela vem introduzida pela uma conjunção integrante. No caso aqui é a conjunção que, e ela é desenvolvida. Então, eu misturei oração desenvolvida com reduzida. Eu deixo todas reduzidas ou deixo todas desenvolvidas. Fazendo as correções, lastimei que não tivesse feito nada pela minha filha e que ela se sentisse tão insegura. O e que pode ser usado porque o que, conjunção integrante, já tinha sido usado anteriormente. Portanto, isso não é considerado um desvio ou um uso indevido, ok? Ela se expressa bem, seja com a família e com os amigos. Percebe-se o uso inadequado da conjunção alternativa seja. Seja ou, quer ou, seja e são construções erradas. Seja ou, quer são as construções corretas. Fazendo as correções, ela se expressa bem, seja com a família, seja com os amigos, ok? Lembrando que ela se expressa bem com quem? Com a família, ela se expressa bem com os amigos. Então, os termos correlacionados com o seja, com o primeiro seja, tem que estar em harmonia, alinhados com o segundo termo que está correlacionado com o segundo seja, para que não haja desequilíbrio, ok? Quer seja fácil
ou difícil, ela sempre se dedica aos estudos. Como vocês sabem, quer seja ou, embora muito usado no nosso dia a dia, é um erro grave na linguagem culta. Com as correções, seja fácil, seja difícil, ela sempre se dedica nos estudos. Ou, só voltando, seja fácil, seja difícil. Como vocês podem perceber, os termos correlacionados são adjetivos, fácil e difícil. Portanto, houve a harmonia e o paralelismo também com relação a estes termos, ok? Ou ele faz as pesquisas acadêmicas em casa ou na faculdade. Percebe-se aí que o uso da expressão correlativa ou ocorreu, porém ele correlacionou os termos de maneira inadequada. Se o meu foco da correlação é o adjunto adverbial de lugar, que no caso é em casa, na faculdade, percebe-se que o primeiro ou correlacionou toda essa oração. Ele faz as pesquisas em casa. O segundo ou correlacionou somente o adjunto adverbial de lugar. Fazendo as correções, ele faz as pesquisas acadêmicas, ou em casa ou na faculdade. Os dois ou estão correlacionando os adjuntos adverbiais de lugar. Meus pais suspeitaram daquele senhor por estar sem documento e tinha um revólver no bolso. Meus pais suspeitaram daquele senhor por estar sem documento. Estar sem documento, oração subordinada, adverbial causal, que me dá a ideia de causa. Essa foi a causa que fez com que meus pais suspeitassem daquele senhor, o fato de ele estar sem documento. Então é adverbial causal. É reduzida de infinitivo porque o verbo está no infinitivo, com a terminação ar, estar, ok? Também não vem com conectivo, não vem com conjunção. Já a segunda, meus pais suspeitaram daquele senhor por tinha um revólver no bolso, que no caso seria, meus pais suspeitaram daquele senhor porque tinha um revólver no bolso. Foi feita uma construção indevida, porque eu deveria ter a conjunção porque para me dar a ideia de causa. Essa é uma oração subordinada adverbial causal desenvolvida. Foi feito uso inadequado sem conectivo porque, para me dar a ideia de causa. E devido ao fato de eu ter misturado a oração reduzida com a oração desenvolvida, é exatamente por isso que foi cortado o uso do porquê. Só que essa construção é um erro e há a quebra de paralelismo dentro dela. Ou eu deixo as duas reduzidas ou eu deixo as duas desenvolvidas. Meus pais suspeitaram daquele senhor por estar sem documento e por ter um revólver no bolso. Ter e estar introduzem orações subordinadas adverbiais causais reduzidas de infinitivo. Ok? Os termos correlacionados aqui estão corretos. Meus pais suspeitaram daquele senhor porque ele estava sem documento e porque tinha um revólver no bolso. Ok? As duas estão desenvolvidas fazendo uso do conectivo porque. Rafaela não só foi cumprimentada pela irmã, mas também pelo pai. Não só está correlacionado com a expressão foi cumprimentada pela irmã, e mais também com o agente da passiva pelo pai. Só que o meu foco aqui é o agente da passiva, pela irmã, pelo pai. Portanto, eu tenho que fazer o deslocamento dos termos foi cumprimentada para o início da frase. Rafaela foi cumprimentada, não só pela irmã, mas também pelo pai.
Neste caso aqui, os dois agentes da passivas estão sendo respectivamente correlacionados com cada uma das partes da expressão correlativa. Não só, mas também. Meu pai fez duas operações, uma em Belo Horizonte, outra no pulmão. Belo Horizonte e pulmão são adjunto adverbiais de lugar. Dentro da sintaxe está correta, mas dentro da semântica, que estuda significado, está incorreto, porque Belo Horizonte e pulmão são de campos semânticos diferentes. Belo Horizonte está relacionado a uma cidade e pulmão está relacionado a uma parte do corpo. Com as correções, ou eu coloco duas cidades ou eu coloco duas partes do corpo. Meus pais fez duas operações, uma em Belo Horizonte, outra em Salvador. Meu pai fez duas operações, uma no pulmão, outra no intestino. Ok? Uma no, outra no. Pulmão, intestino. Uma em Belo Horizonte, outra em Salvador. Belo Horizonte, Salvador. Ok? Percebi que aquela senhora é talentosa e se empenha bastante. Percebi que aquela senhora é talentosa. Adjetivo. Só que já na segunda parte, percebi que aquela senhora se empenha bastante. Eu tenho um verbo pronominal, empenhar-se. Ok? Esse verbo vem acrescido da partícula se. Por isso ele é pronominal. Só que essa mistura é considerada um erro. Portanto, eu tenho que usar dois adjetivos. Percebi que aquela senhora é talentosa e empenhada. Os moradores de rua necessitam de cuidado, atenção e ter boa nutrição. Eu tenho substantivo, substantivo, logo em seguida tenho verbo transitivo direto e objeto direto. Ter o quê? Boa nutrição. Eu tenho que manter o uso dos substantivos para manter a uniformidade na frase. Além disso, eu tenho que levar em consideração a regência do verbo. Quem necessita, necessita de alguma coisa. Então, tem que fazer o uso da preposição de para que possa haver o paralelismo. Os moradores de rua necessitam de cuidado, de atenção e de nutrição. O de é para manter o paralelismo com relação à regência verbal. Cuidado, atenção e nutrição é para manter o paralelismo com relação ao uso de substantivos. Cuidado, atenção e nutrição. Portanto, devo eliminar essas duas palavras. Ok? Vamos para o próximo exercício. Josiane não só ganhou notoriedade e recebeu o prêmio de honra ao mérito. Se eu usei o não só, que é a primeira parte da expressão correlativa, eu preciso de usar como também, mas também, senão também. Uma dessas opções. O uso do não só com conectivo e é considerado um erro. Portanto, fazendo as correções, Josiane não só ganhou notoriedade, mas também, ou como também, recebeu o prêmio de honra ao mérito. Desmembrando a frase, Josiane ganhou notoriedade. Josiane recebeu o prêmio de honra ao mérito. Então, eu tenho a oração com um verbo no passado ganhou, uma oração com outro verbo no passado recebeu. Percebem? Essa parte, ganhou notoriedade, está sendo correlacionada com não só. E recebeu o prêmio de honra ao mérito, está sendo correlacionada com mais também. Se eu ver o seu irmão, vou conversar com ele sobre o assunto. Isso é muito comum na nossa linguagem coloquial. É considerado um erro, porque neste caso faz-se o uso do futuro do subjuntivo. No futuro do subjuntivo, o verbo ver vira vir. E quando eu fizer uma construção
no futuro do subjuntivo, a segunda oração tem que ficar no futuro do presente. Portanto, se eu vir o seu irmão, conversarei com ele sobre o assunto. Não participei do baile de formatura por causa da desorganização e porque faltou local apropriado. Eu não participei por causa da desorganização. Não participei por causa porque faltou local apropriado. Tá vendo que não faz sentido? Eu não participei por causa de alguma coisa. Então, é por causa de uma coisa e por causa de outra. Não participei do baile de formatura por causa da desorganização e da falta de local apropriado. E por causa da falta, que ficou elíptico, porque já foi mencionado anteriormente. Agenor tem atitudes imprevisíveis e que irritam. Imprevisíveis, adjetivo. Agenor tem atitudes imprevisíveis. Agenor tem atitudes que irritam. Que irritam, oração subordinada adjetiva restritiva. Tem o uso do pronome relativo que retoma o termo atitudes. Adjetivo, oração adjetiva. Não há uniformidade. É só então fazer o uso de dois adjetivos. O agenor tem atitudes imprevisíveis e irritantes. Esse é o motivo pelo qual desisti das aulas e de participar de debates. Vocês estão vendo como tudo parece tão simples e normal? Parece que está escrito de maneira perfeita na língua portuguesa. Porém, é necessário o paralelismo. O paralelismo, ele é a cartada final para vocês demonstrarem que estão fazendo uso correto de tudo que vocês aprenderam na língua portuguesa, ok? Então, desistir. Desistir de quê? Das aulas. Fiz uso de um nome. Em seguida, desistir de quê? De participar. Fiz uso de um verbo. Portanto, é considerado um erro. Esse é o motivo pelo qual desisti das aulas e da participação em debates. Um nome, aulas, outro nome, participação. Jennifer é uma confeiteira experiente e que tem popularidade. Eu tenho um adjetivo. Jennifer é uma confeiteira experiente. Jennifer é uma confeiteira que tem popularidade. Aqui, o uso do pronome relativo que retoma o termo mencionado anteriormente, que é confeiteira, e introduz uma oração subordinada adjetiva restritiva. Portanto, adjetivo, oração adjetiva. Não há harmonia nem uniformidade. Portanto, há a quebra. Jennifer é uma confeiteira experiente e popular. Dois adjetivos. Jennifer é uma confeiteira que tem experiência e que tem popularidade. Duas orações subordinadas adjetivas restritivas, que estão coordenadas, ok? Viu esmorecer e que aguardava auxílio. Então eu preciso de deixar isso uniforme. Viu esmorecer e aguardar auxílio. Dois verbos. Ou então, fazendo uso da conjunção que, a conjunção integrante que, viu o quê? Que ele esmorecia. Vi que ele aguardava auxílio. Vi que ele esmorecia e que aguardava auxílio. Ok? Neste caso ficou uniforme. Ok? Agora, um caso super típico de quebra de paralelismo é usar dois verbos fazendo uso da mesma preposição, como se eles tivessem a mesma regência. Como neste exemplo, ela assistiu e gostou da comédia. Eu tenho a preposição da, quem gosta, gosta de. Mas eu sei que quem assiste, assiste a alguma coisa. Eu usei esse da
para fazer referência aos verbos assistir e ao verbo gostar ao mesmo tempo. Embora a gente saiba que isso é tranquilamente usado na nossa linguagem coloquial, mas isso é considerado um erro. Na linguagem formal, isso jamais é aceito. Portanto, ela deve ser reformulada. A frase deve ser feita da maneira correta. Ela assistiu à comédia e gostou dela. Quem gosta, gosta de. Quem assiste, assiste a. É a maneira mais adequada. Ok? As crianças entraram e saíram rapidamente da sala de cinema. Quem entra, entra em algum lugar. Quem sai, sai de algum lugar. Aqui eu usei tanto para o verbo entrar quanto para o verbo sair a preposição de, como se fosse única. Reformulando a frase, as crianças entraram na sala de cinema e saíram dela rapidamente. Ok? Ok, agora nós vamos fazer a lição de casa. Tenho aí para vocês 14 exercícios, como vocês podem ver. Esses exercícios estão na caixa de descrição abaixo. Vocês podem copiá-los, resolvê-los. Em seguida, vocês vão pegar o número do meu WhatsApp e vão, caso vocês queiram saber as respostas, vocês vão pegar o meu número do WhatsApp, vão mandar uma mensagem para mim falando que vocês assistiram ao vídeo sobre paralelismo morfológico, sintático e semântico. Eu recebendo a mensagem suas, eu mando a resposta de cada um dessas atividades para vocês, ok? No mais, agradeço a participação de vocês. Valeu, fiquem com Deus. Muito obrigado.